É o seguinte, vamos lembrar. O ataque terrorista à produtora Porta dos Fundos ocorreu na madrugada do dia 24 de dezembro. 24 de dezembro de 2019. Não vimos, naquela ocasião, uma só palavra, por exemplo, do ministro da Justiça, um ex-juiz, a esse respeito. Até agora, nada. Mas vimos ontem, 8 de janeiro, um magistrado da ativa, um desembargador, determinar, com uma só canetada, como é moda, e sob motivação religiosa, num Estado laico, a censura do filme da produtora Porta dos Fundos, o especial de Natal. Esse mesmo produto que motivou o ataque terrorista. E aqui, já de partida, eu abro um parênteses. O pedido de suspensão do filme tem origem em ação do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Esse é o mesmo centro Dom Bosco que, em março de 2018, há quase 2 anos, portanto, foi vítima de empastelamento por querer difundir seu pensamento. Eu, aliás, naquele mesmo março de 2018, porque eu estou no mesmo lugar, eu não mudo conforme as conveniências. Naquela mesma ocasião, diante do ataque à difusão do pensamento do Centro Dom Bosco, eu escrevi um artigo no Globo chamado O Indivíduo Ausente, criticando o que aconteceu. E o que aconteceu? Na porta da PUC, universidade onde eu estudei, a PUC do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, 2 jovens foram cercados, 2 jovens ligados ao Centro Dom Bosco, foram cercados, escarrados e barbaramente impedidos de fazer circular na universidade uma publicação que em nada feria a lei brasileira. Goste-se ou não do que ia ali, goste-se ou não do que vai no episódio de Natal do Porta dos Fundos, em nada fere a lei brasileira. Mas esse jornal, do Centro Dom Bosco, trazia entrevista com Olavo de Carvalho e falava positivamente de Jair Bolsonaro, em março de 2018, março do ano em que Bolsonaro seria eleito. Exemplares desse jornal, pessoal, ouvinte, foram destruídos. A PUC, universidade em que eu estudei, se omitiu. O Centro Acadêmico de Comunicação Social apoiou o ataque, o empastelamento da difusão de um conteúdo porque não gostava, chamando esses indivíduos de fascistas. E agora, veja como é o mundo. E agora vemos o mesmo Centro Dom Bosco, vítima daquela vez, agindo contra a liberdade de expressão e endossado pelo judiciário brasileiro. Temos aí, Carla, Felipe, um bom retrato do Brasil. Dificilmente haverá um retrato mais preciso. De um lado, silêncio assustador dos governantes frente ao primeiro, atenção, ao primeiro atentado terrorista havido no país desde a ditadura militar. E, por outro, eloquência de um desembargador a nos lembrar que, compondo esse espírito do tempo autoritário, corrente, vivemos também sob uma magistocracia. Vamos botar aqui as coisas nos devidos lugares. Com a liminar, essa liminar que o desembargador deu, uma obra-prima da inconstitucionalidade, uma liminar que mandou tirar um filme do ar em 2020, o desembargador avalizou, premiou a ação terrorista. Nenhum entre, aí sim, os fascistas que atacaram a produtora poderia esperar melhor amparo jurídico, talvez mesmo um estímulo. Vamos ser francos, o desembargador legitimou a ação terrorista. Eu garanto a vocês que os terroristas estão agora festejando, comemorando, se sentindo autorizados pelo desembargador. O magistrado, eu li, são 40 páginas, se eu não me engano, o texto com a decisão que sustenta a liminar. A gente tem que fazer essas coisas de vez em quando, ler essas baboseiras, para entender onde a gente vive. O magistrado ancora a vergonhosa peça com que estabelece a censura, porque a censura é o Estado. É o Estado se movendo para censurar. Estabelece a censura no conceito de acalmar os ânimos. Esse é o fundamento da decisão do desembargador. Concedo a liminar para acalmar os ânimos. E assim, afrontando o princípio constitucional fundamental da liberdade de expressão, um juiz, um desembargador, o judiciário brasileiro nos dá um exemplo, mais um, de justiça que pune a vítima. Acalmar com censura um clima incendiado
pelo ato terrorista? E isto, claro, enquanto não há nem sequer um dos terroristas presos. Um dos quais, falamos aqui todo dia sobre ele, o senhor Eduardo Fauzi, debochando do Brasil enquanto se vende como possível asilado político na Rússia. Não tenho muita dúvida, pessoal, de que a liminar doente cairá a qualquer momento. Do ponto de vista técnico, sua base de sustentação inexiste. Não encontrei no artigo 300 do Código de Processo Penal, de Processo Civil, desculpe, a passagem em que se concede a tutela de urgência para acalmar ânimos. É uma figura jurídica inexistente inventada por esse desembargador por ocasião do seu ímpeto religioso, afrontando o Estado laico e a liberdade de expressão. Seria ótima ocasião para que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse como corpo, como colegiado, como grupo, todos os ministros, contra a censura. Mas como? Pergunto. Como? Se o próprio Supremo também é um agente censor? Ou já nos teremos esquecido, no bojo de um inquérito anômalo até hoje em curso, que o presidente daquela casa, Dias Toffoli, por meio do ministro Alexandre de Moraes, censurou a revista Cruzoé? Nos esquecemos disso? O exemplo vem de cima. Não são bons os tempos em que vivemos. A título de informação, né? Muito embora essa decisão da Justiça tenha sido proferida, o especial ainda está no ar. Acabei de entrar aqui no Netflix só para trazer a informação, ainda está no ar, Carla, não foi retirado do ar. Oi. Porque os produtores ainda não foram notificados. É só a partir da notificação, inclusive isso está na decisão. A partir do momento que eles forem notificados, o que pode acontecer, tende a acontecer dada a urgência, porque a liminar tem o caráter urgente, e exatamente porque não é urgente, ela é doente, espera-se que essa decisão tenha que ser cumprida ainda hoje. Agora, que efeito vocês acham que essa decisão vai ter? Será que é uma corrida para as pessoas que ainda não assistiram e imaginam que esse conteúdo possa ser retirado do ar, que elas tenham acesso a isso? Eu imagino que sim, né? Em longo prazo, uma vez que a decisão será cumprida, a liminar vai cair e o especial voltará ao ar, vai ser um show de audiência. E do ponto de vista capitalista, um presente para o Porta dos Fundos. Porém, do ponto de vista judicial, do ponto de vista do judiciário, do Estado de Direito, nós demos mais um passo na direção do precipício. Como escreveu o ministro da Educação, né? Impressionante, com C.